há uma data chamada dia 25 de dezembro, onde a humanidade celebra o nascimento de Jesus Cristo. Mas diante desta data, nós temos muitas coisas para conversarmos. Diante dessa data, nós temos muitas questões a serem analisadas. A primeira é que nem todas as religiões no mundo reconhecem Jesus. Nem todas as religiões do mundo entendem Jesus. Nem todos os homens no mundo sabem quem Ele foi, não entendem nada sobre o que Ele fez e não entendem nada do direito que lhe assistem gratuitamente. Mas nessa data, muitas e muitas pessoas, elas celebram o Natal. Acredito que algumas apenas por uma questão familiar, outras comercial, outras religiosas. Mas a minha questão não é falar simplesmente sobre todas as questões que estão ao redor de 25 de dezembro, mas falar sobre uma pessoa, a pessoa de Jesus. Mas também não poderia deixar de dizer quantas questões estão ao redor dessa data. Primeiro, a gente tem a controvérsia do ano. Eu não sei se você sabe, mas Jesus nasceu de 6 a 4 anos antes de nascer. Como assim, pastor? Essa data ela foi mudada por Dionísio, e desde que houve uma reformulação no calendário, ela vigorou por causa da influência de Roma em todas as culturas, então ficou um novo calendário. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas se você observar os dados históricos, Jesus nasceu de 6 a 4 anos antes de ter nascido. Por outro lado, nós temos a doutrina. Se você observar a doutrina, quem estudou conosco no CTM, vai entender que Jesus, ele sempre existiu. O Cristo que se fez carne, ele não passou a existir. Cristo sempre existiu, porque ele é o Deus que se fez carne. Então, em questão do ano, a gente já tem uma controvérsia enorme. Em questão da época, 25 de dezembro, é possível que Jesus nasceu em 25 de dezembro? Não, é impossível que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Por quê? Porque, tente imaginar agora, hoje deve estar o quê? -5, -6, anteontem, estava -12, -16 fez esses dias aqui em Filadélfia. Então, nenhum pastor de ovelhas leva o seu rebanho para uma noite tão fria como essa. Nenhum pastor de rebanho leva as ovelhas a se alimentarem. Pelo contrário, eles vão protegê-las no abrigo. Mas se você olhar lá em Lucas capítulo 2, versículo 8, quando os anjos anunciaram a respeito do nascimento de Jesus Cristo, você vai observar que eles estavam ao relento, eles estavam no campo. Então, possivelmente, não foi dia 25 de dezembro. Nós temos os dados religiosos, nós sabemos que nós temos aí o solstício de inverno, quando então o sol triunfa sobre o inverno no hemisfério norte, e o romanismo incorporou essa data ao cristianismo, nós chamamos isso de sincretismo religioso, e a partir dali, por causa da influência de Roma, a semelhança das datas causada por Dionísio, ele também fez esse sincretismo, adotando-se então o dia 25 de dezembro como o dia em que celebram-se o nascimento de Jesus. A igreja primitiva celebrava isso? Não, a igreja primitiva não celebrava Natal. A igreja primitiva não tinha esse hábito. Ele foi adquirido muitos e muitos e muitos anos depois. Uma outra questão que a gente observa aqui é a respeito do que se comemora no Natal. Geralmente, a gente observa um menino envolto nas suas fraldas, deitado numa manjedoura, o nascimento do menino Jesus. Na realidade, não é essa grande celebração do Natal, não é este o grande evento do Natal. O grande evento do Natal está escrito lá em Mateus capítulo 1, versículo 22.
O Deus resolveu morar com a humanidade. Tudo isso aconteceu para que, o que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, dizendo o quê? Segue adiante lá. O menino nasceu, o seu nome será chamado Emanuel, o Deus que está conosco. Nós precisamos entender de que esse foi o grande evento. Isaías profetizou que a virgem teria um filho, e esse filho nasceria, que é o que está escrito aí em Mateus capítulo 1, versículo 22, e o seu nome seria Emanuel. Essa deveria ser a grande celebração do Natal. O Deus se fez carne. O Deus que se fez carne habita entre nós. Por que Ele se fez carne? Por que Ele veio habitar entre nós? O que nós devemos então comemorar nesse dia 25, já que ele está convencionado nas culturas, já que ele está convencionado no calendário mundial, já que ele está convencionado pelas culturas dos povos? Nós deveríamos entender, Deus resolveu estar conosco. Deus escolheu não apenas ficar no seu trono, indiferente, distante, na realidade ele nunca esteve indiferente, nunca esteve distante, mas quando ele se tornou o Deus Emanuel, ou seja, o Deus conosco, ele então mostrou o seu interesse pela humanidade. E aqui começa a grande saga, a grande história do Natal. Quantos de nós, de fato, estamos atentos a essa grande majestade, a esse grande evento, a essa grande manifestação dos céus na terra? Há um texto interessante aqui, lá em Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, que a gente fala a respeito da astronomia. Os magos do Oriente, eles viram a estrela de Jesus nos céus. Então eram pessoas que estudavam o universo, não eram pessoas que ficavam estudando sobre horóscopo, que quem nasceu, quem é leão, quem é capricórnio, quem é de câncer, nada disso, mas eles estudavam o universo e havia uma profecia sobre isso, e eles então discerniram, estudando os sinais dos tempos, de que o Deus conosco havia se manifestado, o Deus que resolvera habitar com os homens havia nascido. Eles vieram de longe do Oriente para que então pudessem adorar. Respeitando as fronteiras militares e diplomáticas, o que eles fazem? Automaticamente eles vão conversar com o rei Herodes, dizer: rei Herodes, nós estamos aqui porque nós vimos a estrela do menino, nós sabemos que ele nasceu e nós gostaríamos de adorá-lo. Herodes, muito politicamente, ele olha aquilo ali e fala assim: uau, espera um pouquinho, nasceu o rei dos judeus, eu estou governando sobre Israel, esse negócio vai dar mal e tal, mas ele ali fez uma de adorador, ele se fez de interessado pelo fato, e falou assim: vão, encontre-o, e assim que encontrando-o, volte e fale para mim aonde ele está, porque eu também quero adorá-lo. Você pode perceber isso ali, nos textos do capítulo 2, versículos 7 e 8. Mas o fato, queridos, é de que nós vemos aqui no rei Herodes e nos magos a grande distinção da humanidade. Nós vemos aqui entre os reis magos e o rei político a grande distinção da raça humana, diante da maior e mais extraordinária manifestação dos céus da terra, que foi o nascimento de Jesus, ou seja, o entabernaculamento. Jesus se fez carne e resolveu habitar conosco. Uns estão diante desta data sinceros, como os reis magos. Outros estão nesta data muito, muito distante do próprio objetivo. Uns estão diante dessa data com o coração rendido e querendo de fato adorar Jesus. Outros estão interessados em manter o seu próprio reino, em manter a sua própria história. Uns de fato se inclinam diante desse grande evento, fazendo uma grande viagem, fazendo um grande sacrifício, e outros não estão nem um pouco interessados em sair do seu palácio, em sair do seu mundinho para adorar.
Nós precisamos fazer essa pergunta. Dia 25 está aí. Alguém vai mudar essa data histórica? Não, não tem como mudar. Não tem como mudar. Isso já foi feito há muitos séculos atrás. Então não adianta brigarmos com o dia 25. Mas a questão religiosa, tem como a gente brigar religiosamente com isso? Também não tem, porque ninguém vai mudar essa história. Vão ser sempre as mesmas discussões, todos os anos. Pode ter árvore de Natal, não pode ter árvore de Natal, pode isso. As discussões estão aí séculos e séculos e séculos. Então, para mim, isso é uma bobagem. O fato é, nós temos que parar para pensar, como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida diante do evento mais importante da história? O Deus que se fez carne, o Deus que habita e sempre habitará conosco. Estamos como os reis, que a gente chama aqui de magos, aqueles que puderam perceber os sinais dos tempos, puderam discernir os sinais dos céus e, consequentemente, buscar Jesus, entender mais sobre Ele, ao ponto de se inclinar e adorá-lo, ou nós estamos como Herodes, interessados em nós mesmos, interessados nos nossos palácios, interessados no nosso mundo, interessados apenas em mais um evento, em mais uma festa, em mais uma data do calendário. Eu não posso responder isso por você. Eu posso responder por mim. Eu não posso responder isso por uma plateia, mas eu posso responder por mim. Há muitos anos atrás, eu tomei essa decisão, religiosamente falando. Eu não fico mais no embate dessas questões dos dias e datas, meses e anos. Eu não fico mais discutindo se pode isso ou se pode aquilo. Mas eu tomei a posição de aproveitar esse momento em que a humanidade para, em que a humanidade reflete, em que a humanidade, pelo menos, tem uma questão em comum para ver os sinais dos tempos. E eu vou contar uma historinha. Eu estava viajando uma vez, e era uma viagem no dia de Natal. Eu viajei no dia 23, mas ia chegar no meu destino, acho que no dia 26, e eu passei pelo Japão. Eu não sei se vocês sabem, infelizmente o Japão ele é 0,03% de cristãos. Sabe o que significa isso? Menos de 0,5% de todo um país adoram a Cristo. 0,03%. Mas em todos os lugares que eu passava, tinham árvores de Natal. Em todos os lugares que eu passava, existiam luzes festivas. Em todos os lugares que eu passava, os comércios estavam lotados. Em todos os lugares que eu passava, a grande agenda comercial estava lá. E eu fiquei alguns dias no Japão, preguei ali naquele país por um bom tempo, depois continuei minha viagem. E eu voltei de lá pensando, falei assim, meu Deus, como que são as coisas? Estamos diante do maior evento da humanidade. Estamos diante da questão mais importante, porque se Cristo não se fizesse carne, Ele não poderia ter, como homem, sido obediente até a morte de cruz. A cruz é importante, mas ela é precedida da encarnação de Cristo. Se Cristo não se tornou carne, então todas as profecias, como nós vimos ali em Mateus capítulo 1, versículo 22, não poderiam se concretizar em Cristo Jesus. E a minha questão é, por quantos anos e anos e anos e anos e anos e anos, o Japão vai continuar com 0,03% de não cristãos? 0,03% de pessoas que não conhecem a Jesus, 0,03% daqueles que adoram sem o conhecimento de Jesus. Mas é possível levantar árvores sem conhecimento de Jesus? É possível acender luzes sem o conhecimento de Jesus? Eu vou dizer, eu estive no Japão e 0,03% são cristãos. Um país inteiro que não sabe quem é Jesus e celebra comercialmente
a data do nascimento de Cristo. Algumas perguntas vêm aqui. Primeiro, isso nos leva a olhar o mundo ao nosso redor. Será que o mundo ao nosso redor não está à semelhança de Herodes, de que está pouquíssimo interessado com as manifestações dos céus? Será que nós não estamos à semelhança de Herodes, que não está nem um pouquinho interessado em ver as profecias se cumprindo? Será que não estão muito parecido com as pessoas que estão com medo de perder o poder? Uma pergunta a ser feita. Eu acredito que sim. Eu acredito que dia após dia, o mundo está menos interessado sobre Jesus. Dia após dia, o Natal está sendo transformado num comércio ainda mais violento. Dia após dia, nós estamos trocando Jesus por árvores, trocando Jesus por Noés, trocando Jesus por figuras que não têm nada a ver com o cristianismo. Mas é lá fora. Esse é um mundo que não conhece Jesus. Esse é um mundo que não sabe quem Ele é. E a única coisa que eles têm de luz é uma árvore para acender numa tomada. Mas a minha pergunta é, e nós? Será que nós estamos à semelhança dos magos? Que estamos atentos, porque aqueles homens não descobriram o nascimento de Jesus por acaso. Aqueles homens não descobriram que Cristo havia se tornado carne por acidente. Aqueles homens não descobriram os sinais dos céus porque estavam sem fazer nada. Aqueles homens eram estudiosos. No nosso dia, atualizando a profissão daqueles homens, eles eram astrônomos, homens observadores, homens de conhecimento. Aí a minha pergunta não é para quem está lá fora, a minha pergunta é para quem está aqui dentro. A data está aí, ninguém muda 25 de dezembro. A religiosidade ao redor dessa data está aí, ninguém vai mudar isso. Vão ser discussões em cima de discussões. Mas a minha pergunta é, o quanto nós como cristãos estamos atentos como os magos estavam atentos sobre o céu tocando a terra. Essa data é para isso. Deus está entre nós. E Deus nunca está sem fazer nada. Deus nunca está sem realizar nada. Deus nunca está no ostracismo. Palavra de gente velha isso daí, né? Pois os novos vão ter que perguntar para o Bernardo o que é ostracismo. Você vai ensinar para eles o que é isso aí. Deus não está indiferente ou ausente. Ele está sempre fazendo alguma coisa. A questão é o quanto nós estamos atentos. O quanto nós vamos identificar o epicentro dos céus na terra. O quanto nós vamos identificar a manifestação de Deus entre os homens. O quanto nós vamos ver Deus fazendo coisas. Isso vai depender da nossa atenção. Isso vai depender de quanto nós estamos atentos às profecias. Volta a Mateus 1:22. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Nesse caso, profeta Isaías. Deixa eu te contar uma historinha sobre esse negócio. Você sabia que se aqueles homens chegassem poucos dias depois, não vou dar a data aqui para não confundir sua campanha. Poucos dias depois, Jesus foi apresentado no templo com 8 dias. Logo depois daquilo, a gente recebe a profecia de que o anjo aparece para José dizendo assim, olha, leva o menino para o Egito. Leva ele para o Egito, porque vão procurar matá-lo. Quem vai matá-lo? Herodes. Daqui a pouco a gente entra um pouquinho nesse esquema aqui. Vão procurar matá-lo. E a Bíblia diz que José pegou a sua esposa, e pegou o menino e foram morar no Egito. Pouquinho de distração naqueles magos, eles não poderiam ver o Cristo na manjedoura. Eles não poderiam ver Cristo naquele momento. Se você olhasse, por exemplo, Simeão, a profetisa Ana, que estava no templo, a Bíblia fala que ele estava em casa, e o Espírito disse para ele, vá ao templo agora. Vá ao templo agora. E quando os pais de Jesus estavam subindo as escadarias do templo, ele pega o menino no colo e fala, Senhor, tu falastes comigo,
que eu não morreria enquanto não visse o Redentor de Israel sobre a terra. Pouquinho tempo de distração, aquele homem não viria o cumprimento profético. Uma das coisas que nós devemos parar para pensar é de que o Deus que está conosco está trabalhando. O Deus que está conosco está fazendo. O Deus que está conosco está cumprindo as suas profecias. O Deus que está conosco não está perdido na religiosidade. O Deus que está conosco não está perdido no comércio da data. O Deus que está conosco não está perdido na ignorância do povo. O Deus que está conosco tem o controle da história. E nós devemos ser pessoas que percebem o que Ele está fazendo. Nós não podemos ser ignorantes. Nós, os verdadeiros adoradores, precisamos dizer: ei Jesus, pode continuar se manifestando, que nós estaremos lá, nós estaremos perseguindo as suas manifestações, nós estaremos entendendo o que o Senhor está realizando entre os homens. Alguém está comigo aqui ou não? Então, essa data, por mais que o ano não bate, ainda que a data do mês não bate, ainda que haja controvérsias religiosas ao redor dela, não pode ser negado o fato de que Deus está conosco. E temos dois tipos de pessoas: o Herodes e os magos. Bem, se a gente fizer parte daqueles que engrossam as fileiras de Herodes, olha o que vai acontecer conosco. Se você ver ali o versículo 16, a Bíblia fala que os reis, aqueles magos, não eram nada bobinhos, porque eles eram estudados, eles eram gente que sabia das coisas. Eles já viram a trama de Herodes, ele fala assim: ó, vamos sair de fininho, né, com aquela história, pega o seu banquinho, sai de fininho, e fala: ó, vamos picar a mula, porque se a gente falar para Herodes, é perigoso que até a gente morra. E quando Herodes viu que havia sido enganado, versículo 16, o que Herodes fez? Se cumpriu uma outra profecia a respeito da mortandade das crianças. Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mandou matar todas as crianças. Sabe o que é isso, gente? Um país inteiro perdendo todas as suas crianças por causa do egoísmo, do poder, a centralidade do poder, o humanismo, o egocentrismo de um homem, a ganância do poder de um homem, porque ninguém poderia reinar no seu lugar. Nós temos que parar para pensar sobre isso. Não vou discutir sobre ano, se foi 6 ou 4 anos antes. Não vou discutir se é sobre 25 de dezembro. Não vou discutir sobre a religiosidade da árvore ou não, se é uma festa pagã, um sincretismo religioso ou não. Mas eu vou falar a respeito de Deus que está conosco. Qual é a nossa resposta que nós damos a isso? Será que nós estamos com medo de perder nossa própria vida para Ele? Nosso próprio palácio para Ele? Nosso próprio controle da vida para Ele? Por isso que a gente mata toda palavra que a gente recebe de Jesus. Todo convite de ser mais íntimo dEle. Todo convite de ser mais profundo nele. Ou nós estamos como os reis magos, que trouxeram os seus presentes. Os magos trouxeram 3 presentes. Alguém se lembra quais foram os presentes aqui? Ó? Cadê as criancinhas? Vamos ver se elas estão sendo bem ensinadas no Kids. O que eles trouxeram mesmo? Ouro, o que mais? Incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. A Bíblia diz a respeito desses homens, no versículo 11, que eles abriram seus tesouros. Diga comigo assim: abriram seus tesouros. Mais forte comigo: abriram seus tesouros. Herodes não queria perder o seu tesouro. Herodes não queria perder o seu reino. Herodes não queria perder sua posição política. Herodes não queria perder o seu poder. E esses homens que entenderam os sinais dos tempos, falaram assim: nós vamos dar o que nós temos de mais precioso. Gente, a oferta que aqueles homens deram foi tão significativa, nós não podemos provar, porque não está escrito. Mas por inferência. O que é inferência? É quando você entende uma coisa que está ali, mas não está escrito. Bem possível que com o dinheiro dessa oferta que aqueles homens deram, Jesus, junto com a sua família, ou seja, a família de Jesus, pai e mãe, e Jesus, viveram 2 anos no Egito, sendo mantidos com esse dinheiro.
Porque eles venderam ouro, venderam a mirra e venderam incenso. Especiarias muito caras, produtos muito caros, que comercializando aquilo, deu para eles o recurso de se manterem numa terra estranha por 2 anos. Então você vê aqui a controvérsia que há dentro dessa data. Nós temos que agora fazer a pergunta para nós: quem somos nós diante dessa data? Pastor, ele nasceu entre 6 e 4 anos, não é sobre isso que eu estou falando. Pastor, ele não nasceu 25 de dezembro, não é isso que eu estou falando. Pastor, pode ou não pode árvore de Natal, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando Deus conosco. Ele está aqui agora, nesse exato momento. O Deus que se fez carne, Ele está aqui, mediante o seu Espírito. Qual a resposta que nós damos para Ele? Qual a resposta que nós damos à sua presença? Ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém pode fazer isso por nós. O texto nos mostra que a razão, ali em Mateus capítulo 1, versículo 21, a razão porque Jesus nasceu, se fez carne, é porque Ele tiraria o pecado do seu povo. Vê comigo, Ele tiraria o pecado do seu povo. Essa foi a grande razão do nascimento de Jesus. O Deus que estava conosco, sabe o que Ele veio fazer aqui? Ele veio pagar um preço que nenhum de nós podíamos pagar. Ele veio fazer uma obra que nenhum de nós poderíamos fazer. Ele veio realizar um feito que nenhum de nós poderíamos realizar. Porque todos nós estávamos contaminados por nossos pecados. Todos nós estávamos contaminados por nossa injustiça. O pecado de Adão passou toda a humanidade, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não havia como um homem, por mais bonzinho que fosse, por mais justo que fosse, por mais reto que fosse. Pastor, mas existia um homem reto na Bíblia? Lógico que existia homem reto. Olha o testemunho que Deus fala de Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, mas mesmo sendo homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal, Jó não poderia ser salvo mediante a sua própria justiça. Olha Daniel, a Bíblia fala, ainda se Daniel se apresentasse de mim com as suas orações, diante da sua justiça, ele não seria ouvido. Então, lógico que habitou homens justos, homens que o mundo não era digno de tê-los, mas mesmo diante dessa justiça, nenhum homem tinha em si mesmo a capacidade de pagar o preço pela tão grande salvação. Então nós não comemoramos um menino que nasceu, nós comemoramos um Deus que resolveu estar conosco. E por que Ele resolveu estar conosco? Para pagar o preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Ele resolveu estar conosco porque Ele iria derrubar a parede de separação, como está escrito em Efésios, para de 2 povos fazer um só povo. Ele resolveu estar conosco, porque mediante a sua vida, como diz Filipenses capítulo 2, Ele nasceu, Ele viveu em obediência, obediência essa que o levou até morte, e ali Ele morreu justamente, Ele não tinha pecado, e mediante o seu sacrifício, nós fomos redimidos, nós fomos justificados. Ele fez por nós o que nós não poderíamos fazer. Então nós não celebramos um menino que nasceu, nós celebramos um Deus que se fez presente entre nós, para realizar algo que nós não poderíamos realizar, para nos dar algo que nós não poderíamos nos autopresentear, para restaurar um padrão que ninguém, nem anjos, mais nada poderia restaurar. A questão é, o que é isso que Ele veio fazer? A Bíblia chama isso da tão grande salvação. Ele veio salvar os homens do seu pecado. E essa tão grande salvação, ela tem 3 grandes dimensões. Quando o Cristo resolveu habitar entre nós, quando Jesus veio habitar entre nós, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, resolveu o nosso problema em 3 dimensões. Ele resolveu a nossa culpa do passado. Ei, olha aqui para mim, você não precisa ficar mais escondido nas fortalezas do palácio. Você não precisa mais ficar com medo, como Herodes ficou com medo de perder sua própria vida.
Você não precisa estar aprisionado em si mesmo, porque o Cristo que se fez carne, que se comemora no dia 25, ele se fez carne para que na carne ele pudesse resolver um problema do passado da humanidade, ou seja, a culpa. Diante da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós fomos libertos diante da culpa, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia! Nós não precisamos, nós temos paz para com Deus. Romanos fala sobre isso. Nós temos esse problema resolvido. Dá um cutucão no seu irmão, diga assim: o seu passado na cruz está resolvido. Glória a Deus! Amém! Então, Ele nos libertou da culpa. Mas hoje, o sangue de Cristo, Deus que está conosco, também nos liberta do quê? Do poder do pecado. O pecado está aí. O pecado está aí na dimensão de Herodes. O pecado está aí nos envolvendo de todas as formas. Mas o Cristo que se fez carne, que viveu sem pecado, que morreu injustamente, para que nós recebêssemos a sua justiça, Ele deu a nós o direito de dizer ao pecado: não, o espírito de Herodes comigo não. Eu não entro nesse espírito errado, eu tenho força em Cristo, eu tenho justiça em Cristo, eu tenho o poder de Jesus reinando em mim para dizer não ao pecado. Aleluia! Isso é você saber interpretar, interagir e conviver bem com Deus que está conosco. Porque para isso Ele se fez carne, para que na carne Ele sentenciasse o poder do pecado. Ele se fez carne para quê? Para que Ele pudesse destruir as obras de Satanás. Em Cristo Jesus, este que religiosamente se comemora no dia 25, não se resume a uma festa onde nós comemos e bebemos e nos alegramos, mas se resume num direito da humanidade dizer: o meu passado está resolvido e o meu presente é vitorioso, porque eu posso dizer não ao pecado. Mas na terceira dimensão de Cristo, Ele também já resolveu o meu futuro, porque Ele não resolveu meu pecado do passado, Ele não apenas resolveu o pecado do presente, mas Ele também já resolveu a minha vida lá no futuro. Lá no futuro, Ele não vai me libertar só do poder do pecado, mas Ele vai me libertar da presença do pecado, porque eu vou receber uma nova carne, eu vou receber um novo corpo, aleluia, eu vou ser semelhante a Ele, e ali então eu não terei mais a influência do pecado sobre a minha vida, aleluia. Ali não apenas eu vou andar em vitória sobre o pecado, mas o pecado não terá mais nenhuma influência sobre mim. Serei como os anjos que venceram a tentação de Lúcifer, onde não caem mais em tentação. Então, quando eu olho para essa data, dia 25, eu vou lá ficar discutindo se foi 6 anos atrás ou 4 anos lá atrás. Quando eu olho para essa data de 25, eu vou lá ficar discutindo se foi dia 25 de dezembro ou não foi. Quando eu olho para essa data do dia 25, eu vou ficar discutindo sobre árvore de Natal religiosamente e etc. tal. Não, eu vou interagir com Deus que está conosco. Eu vou interagir com a obra que Ele fez e ninguém poderia fazer por mim. Eu vou interagir, eu vou ser como os reis magos, eu vou entender essa tão grande salvação. Quando a igreja primitiva, na sua primeira pregação, ali em Atos capítulo 2, a partir do versículo 37, o povo querendo saber o que havia acontecido, porque o mover do Espírito Santo veio naquela grande assembleia. Eles disseram: irmãos, o que faremos, pois? Pedro fala para ele: vocês precisam interagir. Em outras palavras, não seja como Herodes, que mata as visitações de Deus. Não seja como Herodes, que vive o seu próprio mundo em seu próprio palácio, atrás dos seus próprios interesses. Em outras palavras, Pedro falou para eles: arrependei-vos, pois, convertei-vos, pois, para que venha o tempo de refrigério. Para que venha o tempo de refrigério. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4 em diante, a Bíblia nos fala que Deus, Ele sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, o que Ele fez?
Nós estávamos mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. E Ele continua dizendo no versículo 7, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que eu faço com essa data, pastor? Faça conforme está escrito, não de obras, para que nem se glorie. Não é na tua força, não é na sua capacidade. Nessa data, é a data de você fazer igual os reis magos fizeram. Abra o seu tesouro. O seu maior tesouro não é o dinheiro que você tem, porque esse dinheiro um dia vai passar para a mão dos outros. Se você não quer acreditar, acredite, um dia você vai morrer e esse dinheiro vai para a mão de alguém. Algumas pessoas aqui já sabem que vão morrer, já até fizeram o testamento, já deixou tudo certinho. Essas pessoas são mais organizadas. Não é abrir tesouro, não é só dar ouro, não é só dar mirra, não é só dar incenso. Acima de tudo, o maior tesouro que você tem foi aquilo que Jesus nunca aceitaria se não fosse voluntariamente. Assim como aqueles reis magos, que voluntariamente saíram dos seus países, que voluntariamente perseguiram a estrela, que voluntariamente se inclinaram, que voluntariamente ofertaram, que é o teu coração. Isso é Natal, se assim pudermos dizer. Natal é a tão grande salvação, que começou no dia em que Cristo se fez carne, que percorreu a sua jornada de uma vida de obediência a Jesus, ao Deus Pai, onde Jesus então morreu, mas Deus não permitiu que Ele permanecesse lá. O ressuscitou, e hoje Ele está sentado à direita do Pai, acima de principados e potestades. Mas Ele não deixou-nos sozinhos. Ele mesmo disse no Evangelho de João: vocês não estarão sozinhos, eu sempre estarei convosco. Hoje é dia de você comemorar o Deus que está conosco, acima de tudo, atrás do teu coração, atrás do maior tesouro que você tem, sua própria vida. Esse é seu incenso, essa é sua mirra, esse é seu ouro. O que você vai fazer? Vai ser como Herodes? Ou vai ser como os reis magos? Você tem os exemplos aqui.